A paz do Senhor Jesus para todos. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele falou que ele aprendeu. Olha que engraçado, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu aprendi o segredo do viver. Você está satisfeito, tanto com a escassez ou com a fartura, a passar fome ou ter em abundância, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, o contentamento é algo sobrenatural. O contentamento é algo que molda a forma que a gente olha para as circunstâncias, para as situações. Eu vejo que muitas pessoas, elas fracassam, elas perdem na vida por falta de contentamento, porque por ser pessoas insatisfeitas e descontentes, elas acabam cedendo. Porque o que acontece? Uma pessoa, quando ela é descontente, ela valoriza muito mais o que ela não tem do que o que ela tem. Vou dar um exemplo para você. Eva tinha todos os frutos do jardim à disposição. Imagine que tinha 1000 frutos, né, diferentes. Ela podia comer 999. Mas, de repente, o único fruto que ela não podia comer tornou-se a sua maior necessidade. E o inimigo, que anda ao derredor, procurando uma brecha, um vacilo para nos estragar, observando e vendo que ela tinha essa dificuldade, a falta de contentamento, chegou para ela e apresenta para ela então o fruto que ela não podia comer, o fruto que era proibido. E por algum motivo, os 999 frutos que ela tinha disponível tornaram-se insignificantes, porque o importante agora era aquele fruto que ela não podia. O foco dela era o que ela não tinha. Queridos, quantas vezes a gente também comete esse mesmo erro? E sabe qual é o problema? É porque o descontentamento faz a gente duvidar da bondade de Deus. Ele fala assim, você pode comer todos os frutos? É assim, não, posso sim. Aquele ali não. Eu falo, mas aquele fruto ali é o fruto do bem e do mal. É o que faz você ser igual a Deus. Olha só. Então assim, Deus não é bom porque Ele me privou do melhor. Já observou que quando nós estamos descontentes, insatisfeitos, é essa sensação que a gente tem? Que Deus está nos privando do melhor? Que aquilo que nós temos não é o melhor? E também, além da gente duvidar da bondade de Deus, a gente duvida da verdade de Deus. Não, Deus diz que se o dia que eu comer eu vou morrer. Aí a serpente fala, eu comi e não morri. Em outras palavras, o que Deus está falando não é verdade. Então, querido, quando a gente tenta satisfazer um desejo, um impulso, porque estamos descontentes ou insatisfeitos, a gente corre um risco muito grande. Porque a gente foca no que a gente não tem e esquece o que a gente tem. E a gente vai duvidando da bondade de Deus, a gente vai duvidando da verdade de Deus. E o pior, a gente perde a capacidade de mensurar as consequências. Você acha que Eva previu que ela seria expulsa do jardim? Que ela passaria a sentir dores no parto? Que Adão ia ter que trabalhar igual um condenado, suando, que a terra ia produzir galhos e espinhos? Que o seu filho Caim mataria o seu outro filho Abel? Mas a gente, para satisfazer de repente um impulso, uma vontade, um desejo, às vezes a gente vai perdendo a capacidade de mensurar as consequências. Acontece a mesma coisa com Esaú. Quando você quer satisfazer um desejo momentâneo sem mensurar as consequências, é um perigo muito grande. Esaú está com fome, Jacó, o seu irmão, está com um prato de lentilha e fala, me dá um pouco de comida. Ele fala assim, eu dou. Mas se você me der a sua primogenitura, olha a resposta de Saul. De que me serve seu primogênito se eu vou morrer de fome? Para ele o importante era satisfazer o seu impulso, o seu desejo, a sua vontade. Não importa o que ele iria perder. Quantas pessoas são assim? Para satisfazer um desejo, um impulso,
elas não importam o que elas vão perder. Tem gente que coloca a família em xeque, o cônjuge em xeque. Tem gente que coloca o emprego em xeque, o corpo em xeque, a saúde, a própria alma. Porque o importante é satisfazer o desejo. O importante é satisfazer o vazio, é preencher o vazio. O importante é ser feliz. Porque o que nós temos não nos faz feliz. O que nos faz feliz é aquilo que a gente não tem. E para conquistar e satisfazer esse desejo, a gente sacrifica muita coisa, a gente perde muita coisa. Esaú é conhecido na Bíblia como fornicador e profano. Aquele que ainda em lágrimas buscou arrependimento, mas não achou lugar. Querido, Paulo ele fala então que ele aprendeu a viver contente. Então observe que contentamento é algo que a gente aprende. Contentamento é algo que a gente desenvolve. Paulo, pelo que mostra o texto, ele não nasceu sabendo, mas ele aprendeu a ser contente. Ele aprendeu a ter satisfação. Ele fala, olha, eu aprendi a viver contente. Eu sei ter abundância, mas eu também sei escassez. Eu sei passar fome, mas eu também sei ter abundância. Porque eu aprendi o segredo de ver. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu imagino Paulo agora, olha só, Paulo quando ele escreve essa carta, ele está preso. É um camarada preso e ele fala assim, olha, muito obrigado por vocês lembrarem de mim. Eu sei que vocês sempre lembram, mas vocês não tiveram a oportunidade de mostrar. Eu estou falando isso não é porque eu tenho necessidade. Eu já aprendi a estar contente em qualquer situação. Eu já aprendi o segredo de viver. Eu posso fazer as coisas em Cristo que me fortalecem. Então, querido, o que Paulo está dizendo para nós? Que nós não devemos permitir que as circunstâncias elas venham reger os nossos sentimentos. Nós não podemos ser regidos pelas circunstâncias, nós não podemos ser movidos pelas situações. O que deve reger os nossos sentimentos é a confiança em Deus que nos fortalece em todos os momentos. Quando Paulo fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não está dizendo que nós não passaremos por tribulações, ou que as tribulações se resolverão logo de imediato. Ele está dizendo o seguinte, eu tenho convicção, eu tenho certeza, e com paciência, eu vou esperar o meu Deus bradar e me dar vitória. Eu sei que Ele vai me dar vitória, eu confio que Ele vai me dar vitória. Então eu posso, com paciência, esperar o agir de Deus sem me desesperar, sem me atribular, sem correr de um lado para o outro, porque eu confio no Deus que eu sigo. Quando Paulo fala que ele aprendeu a ter contentamento em todas as situações, ele está dizendo, quando ele passava a necessidade, ele não era um murmurador. E quando ele tinha abundância, ele não era um esbanjador. Tem gente que é assim, quando Deus abençoa, esbanja, gasta tudo. Mas quando não tem, se torna murmurador. E a Bíblia fala que o murmurador anda em círculo. Observe, o povo de Israel, pela murmuração, andou 40 anos em círculo. Não conquistaram, morreram no deserto. A murmuração nos atrasa. Então Paulo fala, na escassez eu não murmurava. Eu esperava pela provisão de Deus. E quando eu tinha abundância, eu não esbanjava. Sabe por quê? Porque eu aprendi o segredo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Cristo. Querido, amado irmão, não deixe que as circunstâncias ou que as situações venham ditar os seus sentimentos. Conserve o seu coração, a sua alma, confiando em um Deus que pode todas as coisas. Que assim como Paulo, nós possamos aprender esse segredo. Eu oro para que Deus vos abençoe, para que Deus vos guarde, para que Deus vos fortaleça, para que Deus faça cada um de nós mais do que vencedores. E nunca esqueça, nós podemos, porque temos um Cristo que nos fortalece. Não estamos isentos de tribulações, não estamos isentos de aflições, mas temos a certeza e a garantia que aquele que está em nós é fiel para nos dar vitória. Forte abraço, Deus te abençoe poderosamente.